Voltou! Eu sabia que você voltava. Então, fique aí, porque hoje o assunto tá polêmico. Eita! Olha, esse aqui é o canal Rabi Lopes, canal de variedades com cosmovisão cristã. Se inscreve, dá um like, comenta, compartilha, essas coisas todas. E aperta no sininho. Aí aparece assim todas, aí você clica em todas, porque aí todas as vezes que sair vídeos, você vai ficar sabendo. Antes que você pergunte, não temos compromisso com candidatos políticos. Eu sou conservador, mas não estou nem aí para defender homens, porque a política está uma lameira só, você sabe disso. Eu acho os políticos pessoas muito engraçadas, e a maioria deles, obviamente. E a coisa mais engraçada que eu acho neles é que tudo que eles disserem hoje, não há nenhuma garantia que eles sustentem daqui a 6 meses, né? Eles mudam muito rapidamente. Vamos pro tema. Padre Paulo Ricardo falou o seguinte, que não é a Bíblia quem define o que é certo e o que é errado. Quem define a doutrina, quem define o que a igreja deve acreditar, não é a Bíblia. É a autoridade da igreja. Porque a igreja, e quando ele fala igreja católica, a igreja católica é superior à Bíblia. Deixa eu dizer de novo. Padre Paulo Ricardo falou que a fonte de autoridade, a definição dos rumos da doutrina, quem decide não é a Bíblia, mas a tradição da igreja, a autoridade da igreja. Aí todo mundo, estou chocado, estou escandalizado com o padre Paulo Ricardo. Mas por quê? Isso é catolicismo. O padre Paulo está sendo honesto. Ele não pode, ou não deveria mentir para dizer outra coisa. Ele está dizendo exatamente o que ele acredita, porque isso é catolicismo. O cristianismo evangélico, histórico, né? Ele pelo menos diz, né, a maioria das igrejas diz, que a sua fonte de autoridade, que a única e exclusiva regra de fé e prática são as escrituras. É a Bíblia. Mas no catolicismo não é assim. Por isso o padre não está incoerente com o que ele acredita. E você precisa saber o que ele acredita. Porque se por um lado há um cristianismo evangélico que propõe que a única regra de fé e prática é a Bíblia, no catolicismo qual é a única regra de fé e prática? Não é a Bíblia. É a Bíblia mais a tradição. E por tradição, entenda-se a autoridade do Papa, dos papas em geral juntos, né? E dos concílios, porque as coisas são decididas mesmo em concílios. Inclusive, se for ser acrescentado um livro extra na Bíblia, é concílio que decide. Se, por exemplo, for adoração a um novo santo, ou um novo tipo de adoração, é em concílio que se decide. A adoração aos santos foi decidida em concílios, o texto foi decidido em concílios. No catolicismo tudo tem uma data. Nem tudo existia no catolicismo e foi sendo acrescentado data por data no concílio, desde a adoração a Maria até as decisões do Concílio Vaticano II, que inclusive contradiz outros concílios. O que eu quero que você entenda é que o padre está coerente. Ele está dizendo o que é catolicismo. Por que eu tenho que enfatizar isso aqui? Porque, em primeiro lugar, falando aos católicos, o católico não conhece a igreja dele. O católico comum, ele pensa que a fonte de autoridade da igreja católica é a Bíblia. Ele pensa. Não é. Aliás, eu nunca conheci um católico, talvez com exceção de alguns padres, ainda tive minhas dúvidas, e de alguns seminaristas,
que nunca conheciam que conhecesse sua doutrina, né? Primeiro porque a doutrina católica é um negócio muito extenso, exaustivo, né? E o católico em geral não conhece. Mas é importante que você entenda isso. A fonte de autoridade não é a Bíblia. A fonte de autoridade é a Bíblia mais a tradição, que é as bulas papais, os concílios, etc. Agora, quando a gente vai estudar religiões, uma das coisas mais importantes para você entender é qual é a fonte de autoridade. Você vai estudar Mórmon. Qual é a fonte de autoridade? É a Bíblia? Não, é umas 4 fontes. Doutrinas e Convênios, Pérola de Grande Valor, o Livro de Mórmons e a Bíblia. Estou dizendo aqui a grosso modo, no mínimo, para você entender. Então, para muita gente que pensa que vai convencer o outro usando a Bíblia, se você fosse debater com o padre Paulo Ricardo, não importa se você vai usar a Bíblia. Ele não acredita que a Bíblia é superior à tradição dele. Ele acredita que o que a tradição impôs é superior à Bíblia. A Bíblia está abaixo dos bispos e dos concílios, né? Com os bispos do mundo inteiro. Gente, é assim? Às vezes, em determinado ponto, citar a Bíblia é a mesma coisa que estar citando para um ateu. Não faz muito sentido, porque o sujeito não acredita. E ele faz questão de dizer, ele está falando muito disso. Eu inclusive, gosto muito dele, né? Ele está fazendo questão de dizer que a igreja é superior à Bíblia porque foi a igreja que fez a Bíblia. Foi a igreja católica que fez a Bíblia. E quanto a isso, o Augusto Nicodemos deu uma resposta muito interessante para ele esses dias. Disse, a Bíblia não foi feita por católicos, o Velho Testamento não foi feito por católicos. O Velho Testamento foi feito por judeus. Eu não imagino Moisés rezando um texto. Moisés não era católico, Moisés era judeu. E o Novo Testamento foi feito por cristãos judeus. E quanto à instituição, a Igreja Católica, ela só aparece no 4º século, né? E depois se casa com o Império Romano. Não estou aqui para atacar católico. Eu estou aqui para dizer o seguinte, o padre está coerente com a crença dele. Porém, muita gente grande na crença dele não acreditava nisso não. Por exemplo, Agostinho de Hipona, né, que é chamado o Santo Agostinho, o filho de Santa Mônica. E como eu gosto de Agostinho e como às vezes eu tenho uns embates com ele. Agostinho dizia, olha, eu fui conduzido à fé cristã pela autoridade da igreja, etc, etc, mas a Bíblia é superior à igreja. Agostinho é do século IV. No século XIII, se não me engano, e detalhe, tá? Agostinho é o doutor da igreja. O doutor da igreja, você vai questionar o doutor da igreja. Pois o doutor Agostinho dizia que a Bíblia é superior à igreja. No século, do século III para o século IV, né, mais ou menos, que vem a São Tomás de Aquino, com a sua apologética, às vezes muito bonita, dizia a mesma coisa. A Bíblia é superior à igreja. Então, eu quero que você entenda isso, porque o catolicismo é um sistema tão extenso que é muito difícil um católico dizer alguma coisa sem contradizer outro católico. É muito difícil um papa dizer alguma coisa sem contradizer outro papa, né? Eu gosto de brincar com amigos católicos, quando eles me falam uma coisa, eu falo, epa, você acabou de contradizer Santo Agostinho, doutor da igreja? Epa, você acabou de contradizer Francisco de Assis? Epa, você acabou de contradizer João Paulo II? Epa, você acabou de contradizer Francisco, né? Agora, eu estou dizendo o tempo todo, o padre Paulo está coerente com o que ele acredita. Não estou dizendo que ele está certo, estou dizendo que ele está coerente com o que ele acredita. Incoerente são cristãos evangélicos, de sua maioria pentecostais, que dizem que a Bíblia é a única regra de fé e prática, mas eles obedecem mesmo, são as profetisas e os profetas. Quando uma profetisa fala uma coisa, ele não interessa se a Bíblia diz, porque ele também não examina muito. Ele vira meio ateu. Diante da palavra da profecia e da palavra da Escritura, não importa o que a Escritura diz, ele vira ateu, ele fica pior do que o padre Paulo, ele fica pior do que os bispos dos concílios, porque naquele momento, assim como a Igreja Católica é superior à Bíblia, naquele momento aquela profecia
é superior à Bíblia. Que horror! Cria vergonha, irmão. Fica dizendo que a Bíblia é a única regra de fé e prática, mas obedece mesmo aos profetisas. Ok. É isso aí. Esse foi mais um vídeo do canal Rabi Lopes. Comenta. Dá um like. Diz aqui mesmo. O que você achou? O que você tem achado dessas declarações do padre Paulo Ricardo? Você acredita que a igreja é superior à Bíblia? Valeu!